Oi, meus amores, aqui é a Helena Reis, pode me chamar de Lê, tá? Gente, eu vou falar agora sobre, na verdade, uma continuação aí, uma parte 3 da história da Carla, Carla é um nome fictício, tá? Da minha cliente, minha seguidora, minha cliente, agora é minha cliente. Ela era seguidora, agora já se tornou minha cliente, que a gente já tá fazendo uns joguinhos de tarô aí, já vamos fazer uma mesa radiônica, que agora eu tô pegando na mãozinha dela e vambora. Pra ela resolver esses BOs aí da vida romântica dela. Enfim, mas tem 2 vídeos então, já que eu trago algumas questões, né, dela. Porque assim, algumas coisas que ela passa, muitas pessoas vão se identificar, né? Então, agora que eu tô fazendo os vídeos, quando surgem algumas questões assim, né, das pessoas com que eu tô falando, atendendo e tal, muitas vezes eu sinto já vou fazer um vídeo sobre isso. Enfim. E aí, né, agora a questão dela é o seguinte, né, ela tá conhecendo uma pessoa à distância, né, falei nos outros vídeos, mas é só recapitulando ou trazendo essa informação para quem tá caindo agora de paraquedas aqui. Enfim, então ela tá conhecendo uma pessoa, né, elas não se conhecem pessoalmente, né, elas estão conversando pelas redes sociais, mas tá rolando uma baita de uma ligação ali, inclusive hoje no jogo de tarô que eu fiz pra ela, confirmou muita coisa, porque ela não tinha feito ainda jogo comigo, né, a gente tava conversando ali, né, ela é seguidora e tal, e aí eu tava ajudando ela, assim, com alguns conselhos e fiz os 2 vídeos pra ela e tal. E aí hoje ela fez o primeiro jogo de tarô comigo e foi muito legal, porque, nossa, esclareceu muita coisa e trouxe, e apareceu inclusive carta da alma gêmea, né, até por aqui, ó, tá até aqui, ó, a carta da alma gêmea que veio pra ela, ó, você conheceu essa pessoa antes, é uma alma gêmea de uma vida passada, a sua conexão com ela é sagrada, a conexão com sua alma gêmea é uma experiência intensa, profunda e transformativa que vai além de um relacionamento amoroso comum. Existe entre vocês um sentimento de familiaridade, compreensão e uma atração magnética. Eu tô lendo aqui porque às vezes, né, vai servir para alguém aí, né, ou você vai sentir, eu sinto isso daí também para uma pessoa aqui, né. Agora aqui, ó, vocês se reencontraram para desenvolver o crescimento pessoal, o entendimento mútuo e acelerar o despertar espiritual. E é o que eu tava falando para ela, né. Não é bonitinho, alma gêmea, não é que alma gêmea que é fadas, unicórnios, flores e amores e arco-íris. Não, tem muitos desafios, porém é uma oportunidade maravilhosa de trabalhar esses desafios. Inclusive, no jogo dela, né, apareceu muito ali, né, a primeira carta que saiu foi a carta do julgamento, né, que veio ali como a energia da conexão delas, tal. Aí tinha o 10 de espadas, que fala de uma finalização de um ciclo. Enfim, veio muito uma energia de... como se tivesse passando... Eu até falei pra ela, me veio muito uma energia de TCC, você fez a faculdade, sabe aquele momento ali que tá na reta final, o TCC ali, que você falta um pouquinho, você vai pegar o diploma, enfim... E é bem como se ela estivesse nessa energia, sabe? Assim, a conexão da alma gêmea ali que chegou na vida dela foi muito tipo assim, agora é o momento de você romper padrões, agora a gente vai te testar, né? Ver se você aprendeu aí, né? Durante as outras experiências da sua vida, mas agora com uma pessoa legal, né? Então assim, agora é hora de você... você já passou pelas situações mais desafiadoras com outras pessoas que de repente eram karmas na sua vida e tal, e agora... tem essa pessoa aí que é muito compatível com a sua energia, mas que vai te despertar gatilhos. Então, assim, foi até muito legal ela fazer o jogo, né? Que também nada é por acaso, porque hoje mesmo, depois do jogo, ela já percebeu várias coisas acontecendo e ela falou: se não fosse o jogo, eu teria encanado. Mas agora eu entendi, né? Então, o jogo de tarô terapêutico, do jeito que eu jogo, né? Ele traz muita clareza e direcionamento, né? Ela fez o Laços Invisíveis, né? Então, um jogo muito legal. Para amores afastados, né? Embora elas estejam conversando, né? Não é uma coisa... Olha o que apareceu aqui, amor no tempo certo. Não é uma coisa que elas estão totalmente sem contato, né? Mas tem muita coisa que ela não sabe, né? Assim, ainda sobre a pessoa. Mas, enfim, ó... Olha só, mas só terminando essa carta aqui, né? Pra quem sentir também que às vezes pode estar numa conexão assim, ó... Vocês reencontraram para desenvolver o crescimento pessoal, entendimento mútuo e acelerar o despertar espiritual, tá vendo? Não é uma coisa assim de
Romancezinho. Então aproveite essa oportunidade maravilhosa que o universo lhe apresenta. Cresça em amor e espalhe amor à sua vida, pois o mundo precisa de cura e o amor é o maior bálsamo de cura que existe. Concordo. Então, assim, aí o que ela me trouxe, né, ela tem várias questões, gente. Falei, nossa, eu vou fazer vários vídeos pra você, né, e, assim, que ela tá tendo muitos gatilhos, assim, são vários pontos, assim. Mas uma coisa que ela me trouxe, né, foi o medo da aparência quando vê a pessoa pessoalmente. Então, assim, né, elas se conhecem pela distância, tem fotos, né, assim, no Instagram dela tem várias fotos que ela posta, né, a moça também e tal. E a moça é muito bonita, muito linda, né, a Carla fala muito disso, né, nossa, ela é linda, e a ex dela é linda, e enfim, e isso vai mexendo com a autoestima dela. E que ela é linda também, a Carla, né? Mas assim, não é sobre beleza, não é sobre ser bonito ou não, né? Quando a gente tem a autoestima, a gente tá com a autoestima um pouco mais baixa, quando a gente tá inseguro, não é sobre, tipo, eu mesmo já tive muita questão de baixa autoestima e, tipo, as pessoas falam, nossa, mas você é linda, não sei o que lá. Minha mãe falou, gente, não é sobre ser ou não ser, é sobre a forma que eu me sinto. É uma coisa interna, uma coisa, tipo, né? Enfim, graças a Deus melhorei isso também, mais até esse ano. Depois das minhas mesas radiônicas, ela me ajudou muito, por isso que eu tô aqui também. Firme e forte, ó. E também ajudou muito também esse portal, né? Esses momentos aí de eclipse e tal, agora foi divisor de águas. Mas enfim, então, é uma coisa que muitas pessoas, né, ficam questionando, né? Porque hoje em dia as pessoas se conhecem muito, né, através de redes sociais, né? Aplicativos de relacionamento, né? Redes sociais no geral. E, gente, nas redes sociais a gente sempre coloca as melhores fotos, sempre coloca o melhor ângulo e etc. Lógico, né? Então, assim, as pessoas têm medo mesmo, às vezes, muitas, né? Têm medo de chegar pessoalmente e a outra pessoa não gostar. Assim como também, né, tem muitas pessoas que ficam com receio também de conhecer outra pessoa e não gostar da outra pessoa. Enfim, já aconteceu comigo. Já aconteceu de uma pessoa eu conhecer pessoalmente e ele falou, tipo assim, nossa, você é igualzinha nas redes sociais, graças a Deus, né? Nossa, é igualzinha nas fotos, tal. Ótimo. Mas assim, tá, não era sobre isso que eu ia falar. Também aconteceu o contrário. Assim, quando eu fui conhecer uma pessoa muitos anos atrás, né? Quando começou o Tinder, assim, tipo... eu fiquei conversando uns 2 meses com uma pessoa e, tipo, nossa, tava muito encantada por ele, assim. E aí, quando eu conheci ele pessoalmente, que ele veio de uma outra cidade pra me ver e tal... Gente, não é nem questão de aparência, mas não bateu. Tipo assim, pessoalmente, foi uma coisa muito diferente, muito diferente. E assim, eu sou muito sincera, eu não sei disfarçar, né? Então, assim, ele super percebeu, né? A gente ficou conversando bastante e tal, ele falou assim, você não... Ai, meu Deus, você nem porque eu tô contando essa história. Você não gostou de mim, né? Tadinho. Eu falei, não é isso não, tal. Eu falei, mas que eu falei aqui... nem sei porque eu tô falando essa história, gente, corta, esquece isso. Mas enfim, tem realmente essa questão, assim, sabe, do pessoalmente, mas... Tá, bom. Então, assim, muitas pessoas têm esse receio, né, Mas assim, gente, tipo, se o negócio se é pro negócio acontecer, uma hora vai ter que encarar isso, uma hora vai ter que passar, né? Então, assim, mas é um gatilho muito comum, né, que aparece, né, quando nós estamos atraídos, né, por alguém à distância, né? Rola essa dúvida, né, sobre aparência. Gente, então uma coisa muito legal também para refletir sobre isso é aquela série Casamentos às Cegas, né? Nossa, eu acho muito legal, muito legal. Enfim, queria participar. Me convidem. Que é da Netflix? Netflix me convida pro Casamento às Cegas. Eu iria adorar essa experiência. Enfim, tá.
Então, assim, fica muito aquelas perguntas, né? Será que a pessoa vai gostar de mim pessoalmente? Será que eu vou corresponder nas expectativas que ela criou, né? E principalmente quando a gente acha que aquela pessoa é muito bonita, né? E, será que essa pessoa é muito pra mim, né? Enfim, é uma comparação com o ex também, né? Então, é algo que realmente afeta muitas pessoas. Então, quando a gente está vivendo ali uma conexão muito especial, né? Que, nossa, parece um cristalzinho ali, né? Uma coisinha maravilhosa. E aí a gente ainda falta essa parte, né? Do se conhecer pessoalmente. Realmente pode vir muitos gatilhos, né? Pode potencializar muita coisa, porque pode vir um medo de perder nessa pessoa. Tipo, será que isso vai ser algo que vai fazer com que a gente, sabe, sei lá, pessoalmente não vai virar, não vai ter química? Será que a pessoa não vai me achar bonita? Então, né, isso desperta, né, feridas antigas, né? Ferida de rejeição, de baixa autoestima, sensação de não ser digna de amor, né? Então, assim, o coração fala, vai, se entrega, né? Mas a mente, o ego, né, que é cheia de memórias ali, diz, cuidado, você pode não ser suficiente. Acho que é melhor você não se arriscar, porque vai que, né? Vai que a pessoa não gosta de você, e aí vai doer muito, você vai se sentir rejeitado, vai ser muito horrível, melhor não arriscar. Mas é justamente aí que existe a oportunidade de cura, né? Então, se em outras relações, né, a gente se calou, né, se escondeu, reagiu, né, de alguma forma, comparou com outras pessoas, agora é hora de fazer diferente, né? É hora de olhar para essa insegurança e acolher, em vez de reprimir. Então, assim, a gente sabe, mas, né, é sempre bom falar. Eu sei que na teoria é tudo mais fácil, né, do que na prática, mas, enfim, né, a gente tem que ir reforçando sempre que uma hora a gente internaliza aquilo, a gente absorve, né, de vez, assim. Então, né, você não precisa ser perfeita para ser amada, você sabe disso, né? Você só precisa ser verdadeira. Gente, vocês já viram, assim, tem umas pessoas, né, que... Ai, me veio um exemplo agora, tadinho, não nunca veio esse exemplo na minha cabeça, do Felca. Nossa, eu amo, acho que vocês gostam muito do Felca, não tem como quem não gosta do Felca, né? Eu sou, assim, muito fã do Felca, tipo, e antes até de rolar lá aquela questão, né, de polêmica e tudo mais, eu já assistia os vídeos dele com meu filho, a gente ria muito e tal. Mas o que eu quero dizer, ele é bonito, ele tem uma beleza diferente. Ai, meu Deus, eu já vi ele fazendo vários vídeos das pessoas reagindo, as pessoas falando da beleza diferente dele. Mas assim, tá, mas vocês vão entender. Tipo assim, o que eu quero dizer é o seguinte, que quanto mais autêntico a pessoa mais parece que bonita ela fica. Quanto mais ela tá ali, sabe, sendo ela mesma, sabe? Tipo, mostrando o melhor de si, sei lá, parece que, né, há um brilho, assim, né? Então, assim, a maior beleza é essa, né? Não vou falar que a beleza interior que importa, porque a gente sabe também, mas de início não podemos ser hipócritas. Não podemos ser hipócritas. Todo mundo vai pela beleza física de primeira. A beleza, a beleza externa, ela não sustenta ao longo prazo, né, as relações, não sustenta. Então, assim, se alguém fica com alguém por beleza, que a pessoa é bonita e tal, e a pessoa é aquela, né, lembrei do Chaves, era do Chaves, falava por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Enfim, né, se a gente, assim, não sente depois afinidade com aquela pessoa, ou a pessoa tem ali algumas atitudes que não são legais, tal, aquela beleza parece que vai... Todo mundo tem um exemplo, assim, né? De alguém que a gente vai conhecendo mais e parece que a pessoa deixa de ser tão bonita, deixa de ser tão interessante depois que a gente vai conhecendo mais a pessoa. E também tem muito ao contrário, né? Pessoas que às vezes não chamaram nossa atenção de início ou não chamam atenção, assim, mas conforme você vai conhecendo, né, você vai se apaixonando por aquela pessoa, pelo jeito dela, né? Nossa, parece que a pessoa fica mais bonita. Então, assim, por isso que a gente fala, né, que a beleza interna é o que mais importa, mas é por conta disso, né? Porque é o que sustenta.
né? O ideal é de dentro para fora, né? Primeiro a gente cuida aqui dentro, né? Para daí a gente externalizar, né? Essa beleza. Porque se faz o contrário, aí fica uma coisa só superficial mesmo, né? Só máscara e fica uma coisa meio oca, né? Então, assim, o que você precisa? Ser verdadeira. Ser verdadeira, ser autêntica, ser você, sabe? Ser o que só você sabe ser. Tem uma coisa que é única só em você, né? E é isso que você tem que apostar nisso, entendeu? Enfim, mas muitas vezes também, né, gente, o outro também tá cheio de insegurança, a gente não sabe, mas tá, né? E quando alguém tem coragem de expor, às vezes, né, você falar pra pessoa também, nossa, eu tô um pouquinho insegura, né? Eu falei disso no outro vídeo, né? Em relação a isso, aquilo, nossa, se você não gostar de mim pessoalmente, sabe? Falar sem drama, sem vitimismo, assim, sabe? Mas falar sobre a sua insegurança ali, sabe? Às vezes o outro também abre espaço, às vezes pro outro também fala, nossa, eu também tenho esse medinho. Mas enfim, então abre espaço ali, né, para as vulnerabilidades, né, ali a confiança também, né, se abre, né. Então assim, o medo de não ser bonito o suficiente é um reflexo, né, da nossa relação com nós mesmos. Sabemos, né, sempre é sobre a gente. E se existe, né, uma conexão de alma, que é o caso aí da Carla, né, o que realmente sustenta não é a aparência, é a essência. E a beleza, ela pode até chamar atenção, né, como eu disse, mas a verdade, né, é a verdade, né, e a energia, né, que criam raiz, né, de verdade, assim, que vai fazer aquilo se sustentar, né, não é um castelinho de areia, né, porque quando a gente vai só pelo ego, pela beleza, pelo poder, pelo status, pelo dinheiro, a gente constrói a partir, né, como se fosse construindo um castelinho de areia mesmo, né, então não tem uma base sólida. Aí aquilo em algum momento pode desmoronar. Agora, quando a gente vai a partir do interno, a gente cria raízes. Aquilo cria raízes, né? A base fica sólida, então se sustenta mais. Então, assim, né? Quando você entende isso, né? O medo de não ser suficiente, ele começa a perder a força. Porque você descobre que o amor que realmente importa nasce do encontro de almas, né? E não do espelho. Então, assim, é uma coisa que não se explica, né? É uma coisa que não se vê, apenas se sente. E muitas vezes a gente não consegue nem colocar em palavras, né? Então, né, gente, a beleza, ela pode até chamar os olhos, assim, né? A beleza é importante, assim, tipo, igual eu falei, a gente não pode ser hipócrita, né? Mas é a essência que vai tocar a alma, né? E quando existe esse encontro verdadeiro, não é a maquiagem, não é a foto perfeita, não é o padrão inalcançável que vai sustentar essa conexão. O que vai sustentar é a energia, é a honestidade e a coragem de ser quem é, né? Então, assim, é nesse ponto que tudo pode se transformar, né? Então, assim, você pode falar sobre isso com a pessoa, né? Enfim... Mas no fim, né, o medo de não se sentir bonito, bonita, né, o suficiente, é uma vozinha, né, gente? É sempre aquela vozinha que fica ali, né? O ego, nosso sistema de crenças, né? E é uma voz tentando afastar a gente do amor. Entende? Tipo assim, por esse caminho é perigoso, não vai. Mas na verdade é uma fuga, né? E o amor de verdade, ele não se impressiona com perfeições, né? Ele se enraiza na verdade, né? E quando a gente ousa ser verdadeiro, né? Ser verdadeira, a gente descobre que a gente sempre foi suficiente, né? O tempo todo a gente foi suficiente. E eu lembro, né, de uma pessoa que... Eu não vou entrar muito em detalhes para não associarem as histórias aí, enfim, com as coisas que eu já tô falando em outros vídeos, mas assim, uma pessoa que também tive uma conexão muito forte pela internet, essa pessoa questionou, né, como será que vai ser pessoalmente? Será que pessoalmente a gente vai se dar bem? Será que vai dar certo pessoalmente, né? Como que vai ser? Eu falei, cara, não tem como não dar certo pessoalmente, não tem como não ser bom. Porque, tipo assim, tá ótimo isso. Essa conexão tá maravilhosa, não tem como ser ruim. Enfim, mas eu não vou entrar muito em detalhe, que eu não quero
Eu vou aos poucos contando minhas histórias, tá? Gente, mas me conta aí, vocês já tiveram esse medo, como vocês superaram? Acho que só tem como superar atravessando mesmo, né? Não adianta, senão a gente não vai viver aquilo, né? Então pode ser muito ali o ego querendo fugir, né? Eu não vou estender muito esse vídeo aqui, eu quis trazer, né, um pouco desse gatilho dela, desse medo dela e refletir um pouquinho, conversar um pouco sobre isso. Mas em algum outro momento eu posso, sei lá, trazer mais alguma informação, dicas, não sei. Vou sentir aqui. É que ela trouxe outras questões também, então eu quero fazer uns outros vídeos falando sobre os outros pontos. É uma coisa que ela falou que nem é muito, não tem a ver assim com o relacionamento, né, especificamente, mas o medo de jogar tarô. Ela falou que ela sentia muito medo de jogar tarô. E eu falei até que eu ia fazer um vídeo sobre isso, porque muitas pessoas têm ou tiveram esse medo, né? E, gente, até eu já tive esse medo, sabia? Então, assim, eu quero fazer um vídeo sobre isso. Acho que pode ser o próximo que eu vou gravar. Agora. Acho que vai ser. Então tá, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, compartilha, comenta, enfim, se inscreve se não for inscrito. E até a próxima. Um beijo!